Carmona Podcast. Fala aí, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui tendo a honra de estar no Carmona Cast. Eu, pastora Roberta Noleto, tendo o prazer de ter um tempo de qualidade, um tempo de mesa com o pastor Carmona. Pastor Carmona, é um prazer estar aqui, é um prazer receber tantos ensinamentos do Senhor e receber tanto de Deus através da sua vida todos esses anos, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu creio que essa conversa nossa, onde nós vamos debater, conversar vários pontos, compartilhar de várias visões, vai ser muito produtivo aqui para a gente e para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está aí acompanhando o Carmona Cast. Queria que o senhor desse as boas-vindas para o pessoal e vamos já entrar nos temas aí. Olha, Ícaro, eu lhe digo com toda sinceridade, eu me sinto muito privilegiado por estar diante de vocês, um casal tão extraordinário, Ícaro e Roberta Noleto. Quer dizer, uma pessoa que vem se destacando pelo seu excelente testemunho, pelas suas convicções e tem sido um instrumento de Deus. Amém. E eu pedi sempre a Deus, me dê um coração de aprendizado. Eu sempre estou aprendendo. Então, quando eu vejo os seus vídeos, ouço o Ícaro cantando, pregando, eu sempre tenho uma porção de bênção para a minha vida. E estar com vocês, compartilhar com vocês, é realmente algo extraordinário, sabendo que essa nossa conversa pode edificar muitos que estão nos acompanhando. E é para isso que nós somos dotados por Deus de alguns dons, de algumas virtudes, né? Você tem uma habilidade extraordinária nas redes sociais, como pastor, inclusive no último sábado eu vi pegando fogo lá em Castanhal, né? Foi a pastora Suzana, foi uma bênção. Eu assisti grande parte da sua pregação. Amém. E o Ícaro, nós nos encontramos lá em Benevides. Sim, foi uma Ele vez. ia com uma banda se apresentar e eu tinha acabado de participar. Estamos em comunhão. Estamos aqui. Muito obrigado por terem aceito esse convite. Com muita, muita, muita alegria eu fiz e fiquei mais feliz ainda quando vocês receberam de coração aberto o nosso convite. Muito obrigado, pastor Carmona, pelas palavras, e eu creio que esse tempo de conversa vai ser muito produtivo aqui. Pastora Roberta Noleto, pastor Carmona, um homem que tem toda uma trajetória como um evangelista e um homem de influência em várias áreas da sociedade. E pastora Roberta Noleto, uma mulher que é uma influência para jovens mulheres, uma serva do Senhor, que tem feito a diferença tanto na internet quanto na vida de pessoas. Queria que você também desse uma palavra inicial, pastora Roberta, sobre a sua trajetória e o seu nível de influência no meio da internet. Bom, para mim é uma honra estar aqui hoje com o pastor Carmona. Que o Senhor abençoe. Nós sabemos da trajetória dele, né, até aqui, que foi longa. Sim. Trajetória dele na política, a trajetória dele como pastor na Quadrangular, ao lado do pastor Josué Benson. E é uma honra estar aqui hoje, presente nesse podcast, para falar sobre assuntos relevantes no meio atual. Assuntos que são importantes para nós mulheres, para todo o âmbito das famílias, da igreja. Vamos falar sobre saúde mental, sobre feminicídio, e eu creio que vai ser muito produtivo aquilo que será falado hoje, e é isso. Pastor Carmona, vamos começar com uma coisa que tem sido uma pauta quente nesses dias, feminicídio e violência contra a mulher, né? Na sua opinião, pastor Martinho, o feminicídio ele é um problema de fórum criminal, simplesmente, ou envolve algo espiritual e social? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, isso é uma questão de base, porque quando você cresce numa casa cujos pais se respeitam, o homem sabe exercer seu papel de provedor, de gestor, de protetor, de apacentador, como a Bíblia recomenda, naturalmente a sua esposa corresponde com ele
na parte que lhe cabe no conjunto de uma família. Agora, lamentavelmente, tem muita influência também ruim querendo descaracterizar a formação da família. Sim. Nós entendemos que família cristã, família que Deus instituiu, porque o projeto de Deus para a sociedade é através da família. Sim. E a família que Deus constituiu é o homem, o macho, a mulher, a fêmea. Sim. É desse cruzamento que há a reprodução. Sim. Qualquer outro cruzamento vai ter um improviso, mas não é natural. Não foi Sim. o que Deus criou. Então, Perfeito. essa questão do feminicídio vem exatamente quando não há esse respeito. Então, não havendo respeito, não há regra. Porque qualquer regra só é balizada para o seu cumprimento quando o respeito a cada um Perfeito. dos seus artigos, de todo um regimento, ou um estatuto, ou uma constituição que o compõe. Então, eu creio que a descaracterização da família está descambando para não só o feminicídio, porque, por exemplo, evidentemente que o homem tem uma força bruta, né, Sim, física, sim. maior que a mulher. Sim. Eu, quando dou Biologicamente. palestra para casais, eu advirto as esposas, não belisque seu marido, não cutuque o seu marido, porque num relance Não relance. de reação, ele pode causar um dano muito maior do que apenas aquele aparentemente suave beliscão, ou aquele cutucão, ou aquele empurrão. Então, não há de se provocar nada. Então, acho que o feminicídio ele tem que ser combatido, o homem tem que entender que ele é o protetor da mulher. Agora, a mulher tem que entender que o papel dela, como a Bíblia diz, né? O Senhor Jesus, ele é o noivo e ela é a noiva. Sim, perfeito. Então, ela tem que se colocar realmente como aquela amada, querida, protegida e caminharem respeitosamente, que é para mim o que baliza a genética de um feminicídio é o desrespeito estabelecido numa relação. Infelizmente, pastor Carmona, temos o Brasil com altos índices de feminicídio e grande parte desses casos acontece dentro do ambiente doméstico. E uma família forte, para a glória de Deus, é uma família que vai estabelecer princípios e isso com certeza vai ser evitado. Pastora Roberto, o que a senhora tem a acrescentar sobre isso? Jesus nunca usou da autoridade dele para destruir pessoas, mas para restaurar vidas. Então a autoridade que está na vida do homem é para restaurar, é para edificar o lar, para edificar a vida da mulher e não para destruí-la. É para isso que Deus formou as famílias. E eu creio que a mulher ela não nasceu para sobreviver, ela nasceu para viver. E viver é muito diferente de sobreviver. Quando nós vivemos, é a família em unidade, a família em amor, a família em parceria. Eu creio que o Senhor, nesses mais de 30 anos de casamento, com certeza já passou por altos e baixos, Com né, pastor? certeza, sim. Mas sempre havendo respeito, sempre havendo a comunhão, a edificação mútua. O Senhor cresceu porque ela esteve sempre do seu lado e assim vice-versa. Então esse feminicídio, ele ocorre quando justamente a família não está mais unida, Jesus não é mais o centro, Cristo não está mais dentro da casa, porque onde há morte, onde há destruição, o Espírito Santo não está, né, pastor Carmona? Exatamente. Falando em feminicídio, eu apresentei um projeto que hoje é lei no estado do Pará. Tem uma lei que aborda a Lei Maria da Penha nas escolas. Perfeito. A Lei Maria da Penha foi aquela lei em proteção à mulher. E eu apresentei esse projeto que hoje está em pleno vigor, a lei, e que desde a escola o menino aprende a respeitar a menina aprende a respeitar o menino. Essa proteção para a menina é mais para mostrar o lado de um cavalheiro de um garoto, o lado da cortesia de um garoto. Quer dizer, ele cresce nos moldes de ética, de educação, e isso naturalmente formará um homem elegante, um homem que sabe puxar a cadeira para a mulher sentar, que abre a porta para ela entrar, abre a porta para ela sair. Então, essa lei que é Maria da Penha nas escolas
tem um efeito didático, para que eles já cresçam Ótimo. desde logo, desde cedo, aprendendo esse respeito mútuo. Até porque as crianças, pastor, elas são a base, né? Elas que vão formar a sociedade posterior. Então, meus parabéns ao senhor pela lei, Ótimo. né? Incrível. Ótimo. E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for velha, não se desviará. Eu estou aplicando esse mesmo princípio. Se você ensina a criança na escola, quando ela for para a universidade, quando ela for para a sua própria casa, para a sua família, ela levará esses princípios de cuidado da mulher, de respeito por parte do homem, né? E a mulher também saberá honrar aquele que lhe considera na maior e na mais alta das estimas. Mais uma questão, pastor, a questão a criança, né? Como ela sendo a base da sociedade, o inimigo ele tem atacado muito as crianças. Então você pai, você mãe, cuide daquilo que Deus te deu. Até a questão também muito importante, pastor, dos abusos, né, que acontecem nessa faixa etária na criança. Então nós temos que estimular elas cada vez mais, ensinar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Ore pelos seus filhos, ore pelas crianças. Então é muito importante ter essa base solidificada para que ele cresça e seja um adulto em potencial, né? Uma pessoa que vai influenciar a sociedade. Acho assim, pastor Carmona, que, assim, pegando um pouco da vasta experiência que o senhor tem como pastor e como influente político, a gente vê que, assim, pro lado pastoral, quando a gente vai iniciar uma obra, quando a gente vai construir uma igreja, muitos pastores, infelizmente, não têm aquela consciência de ter um trabalho infantil forte. Às vezes eles pensam muito ali na nave da igreja, às vezes eles pensam nos equipamentos da igreja, às vezes eles pensam nas coisas, mas muitas vezes não se é dada aquela atenção que se deve dar para o ministério infantil. Na sua opinião, um ministério infantil tem um nível de importância ali numa igreja local, assim, na sua vasta experiência como pastor? O que o senhor tem a falar sobre esse tema, assim? Olha, existem fases na igreja. Quando você vai implantar uma igreja, a princípio, você pensa em agregar algumas dezenas de pessoas. Às vezes você agrega meia dezena, 5 pessoas, depois 10. À medida em que o número dos membros vão se multiplicando, evidentemente que toda a cadeia familiar vai se integrando à igreja. Então, Perfeito. É um passo contínuo. Existe uma fase preliminar apostólica, que é quando você abre a igreja e as pessoas vêm como estão, e elas vão conhecendo Jesus, e à medida que elas vão conhecendo Jesus, isso vai se estendendo até as suas famílias, as suas casas. Perfeito. É nessa hora que começam a chegar os filhos ou os pais. E as crianças, elas são em decorrência exatamente dos seus responsáveis. São os responsáveis que vão trazê-las para a igreja. Sim. Então, por isso é que uma igreja começa através dos adultos e chega nos filhos, dependendo da faixa etária deles. Sim. Quanto menor, maior o cuidado na sua própria formação. Então, hoje, as igrejas evangélicas dão uma atenção muito especial nesta direção, tanto é que hoje nós já temos até congressos de crianças. Sim. Nós já tivemos na igreja retiros de crianças. É claro que precisa de uma logística muito grande, o acompanhamento dos pais, dos responsáveis, mas, sem sombra de dúvida, a igreja evangélica, ela realmente, pelo menos onde eu percebo a igreja quadrangular, evoluiu bastante. Logo no início, nos primeiros 15 anos, não tinha muita estrutura para abrigar. Mas à medida que a igreja vai se consolidando, ela vai estendendo os serviços, e este é um serviço da igreja. Porque você, quando tem um grupo de crianças, você tem quem cuide desse grupo. Sim. Se você não tem quem cuide desse grupo, como que você vai ter o grupo? Perfeito. Não é? As crianças, inicialmente, elas ficam misturadas no meio da igreja. Sim. Aí a necessidade faz com que Deus desperte moças, rapazes, senhoras e senhores para cuidar daquelas crianças no período do culto. Perfeito. E aí se tornam 2 cultos, um na linguagem delas, das crianças, e o outro dos adultos.
E há muitos que trabalham assim, até mesmo entrando numa questão do autismo, há uma complexidade hoje no que diz respeito à idade, no que diz respeito à forma de trabalhar, até no âmbito psicológico, e muito bem colocada essa questão, pastor Carmona, de evolução, de acordo com que os salvos vão sendo adaptados à comunidade da fé, pouco a pouco vai sendo estruturado o trabalho para a família. Mas Olha, você, só concluindo, você já vê em muitas igrejas a linguagem dos sinais. Você sim, está pregando, eu estive pregando agora em Parauapebas, perfeito. e lá na igreja tinha a primeira fileira, eram todos mudos Olha só que interessante. e surdos. Né? E ali estava a moça enquanto eu pregava, tanto que, eu vou até citar um exemplo, um deles veio e fez um sinal, que eu estranhei aquele sinal, eu tinha um outro ideia de sinal. Aí ele fez assim. Quando ele fez assim, eu disse, que é isso? Ele disse. Aí a tradutora disse, não, se acalmem. Isso aqui não é um mau sinal. Isso aqui é a linguagem universal do amor. Olha só. E eu não sabia. Esse dedo aqui faz com que esse sinal seja a linguagem universal do amor, para você ver como a gente vive aprendendo. Sim, eu acho que as crianças são muito importantes. Inclusive, eu estou pensando em ter um filho, né, meu amor? Ah, legal. Eu recomendo. A gente ainda não tem, né, meu amor? E uma criança, com certeza, muda toda a realidade. Não é uma questão de tempo. Vai sendo encaminhado aí, né, meu amor? Pastor Carmona, mas explorando um pouco aqui para enriquecer a nossa conversa, a sua questão pastoral, né? Vamos falar sobre casamento, né? A gente entende que o divórcio é a última opção, vamos dizer, é a opção máxima possível para ser evitada dentro de um âmbito familiar. Mas, na sua opinião, uma mulher deve suportar uma violência para manter um casamento? Olha, Isso aí, é polêmico. eu tenho, na verdade, eu não tenho 30 anos de casado. Eu tenho 47 anos de casado. Toma! Eita! E próximo. além desses 47 anos de casado, ainda tivemos 6 anos de namoro. Olha aí! Nossa. Então, a minha relação com a Rai, que é a mãe dos meus filhos, a avó dos meus netos, sogra das minhas queridas noras, é uma vida extremamente intensa e de cumplicidade. Não é? A sua pergunta, ela realmente não é muito fácil de responder, porque um casamento nunca está pronto. Perfeito. O tempo todo você vai ter que repactuar comportamentos, temperamentos, gênios, manias. Você vai ter que recomeçar, você vai ter que novamente parar para sentar, para ajustar. E é o tempo todo isso. Sim. Você pega uma casa, você constrói uma casa, não demora pouco tempo, aquela casa apresenta uma goteira, é uma luz que queimou, Sim, é uma parede que infiltrou. No casamento é assim. E você tem que ter esse desafio. Eu deletei do meu dicionário a palavra divórcio. Então, se você procurar no meu dicionário, não tem essa palavra. Eu já vivi momentos delicadíssimos, extremos, com as mais diversas vontades de ir, de nunca mais vir, de botar um ponto final. Mas quando eu procurava a alternativa, eu não encontrava, porque eu não tinha no meu dicionário a palavra divórcio. Perfeito. Então eu aprendi, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:11, eu aprendi a viver casado na fartura e na escassez, na humilhação e na honra. Então quando você aprende, você percebe que você tem que se tornar desafiadoramente cada vez mais interessante para sua esposa. Sim. E ela também tem o mesmo desafio de se manter interessante para você. Sim, perfeito. Por isso que repactuar significa dizer, olha, nós temos que dar uma repaginada no nosso diálogo, na nossa forma de ser, de agir, porque há necessidade de oxigenar o casamento.
Veja o que Deus diz, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Você que é um extraordinário cantor. Sim. Glória a Deus. Deus disse isso, eu não quero as vossas vãs repetições, eu não quero as mesmas músicas, as mesmas composições, eu quero algo novo, né? Então, cantai ao Senhor um cântico novo. Mais adiante ele diz, vivei em novidade de vida. Perfeito. Então, eu e a Rai nos repaginamos dezenas e centenas e até milhares de vezes. De vez em quando, há um freio de um para com o outro, do outro para com um, o tempo todo. E olha que eu já tenho um bocado de tempo de casado. Mas não está pronto o meu casamento. E nunca vai estar pronto. Ele vai sempre precisar ser retocado, como eu já falei. Então, o divórcio, eu entendo. E eu já recomendei ele para algumas pessoas. Quando eu percebo Entendi. que já não está rompido completamente o respeito, sem possibilidade de restaurá-lo, não me cabe outra alternativa. Eu não vou impor um fardo insuportável para uma pessoa, né? Porque tem uma teoria que eu trago comigo, eu tenho fundamento bíblico para ela, vou contar rápida. Sim. Chegou comigo um rapaz que disse assim, pastor, ele não era tão rapaz, era um homem feito. Eu vou me separar da minha mulher porque ela não me atrai, eu não a amo, pelo contrário, ela fala, me irrita. Quando eu vejo, eu já fico chateado, estressado. Tudo que ela diz me aborrece. E o que é pior, eu estou inclinado na direção de uma outra pessoa. Quanto mais eu gosto daquela outra pessoa, menos eu gosto dela. Quanto menos eu gosto dela, mais eu gosto da outra. E o que é que eu faço? Ela é a mãe dos meus filhos. Aí eu disse para ele, denuncia o teu coração para Deus. A Bíblia diz que o coração é a coisa mais enganosa que nós temos. Ele é perverso, né? Cruel conosco. Muitas das vezes ele nos leva por prazer, por querer, por vantagem, por interesse, por conveniência, Sim. para abismos. Só que tudo isso é coisa momentânea. Pronto. E eu disse para ele, denuncia o teu coração. Como Deus te deu a livre-arbítrio, tu decide a tua vida. Mas se tu te sentires enfraquecido diante da virulência do teu coração, que está agora te levando para um desafio de um abismo, porque um homem que deixa de amar sua esposa e não considera os seus filhos, tem alguma coisa errada com ele. Perfeito. E aí o que aconteceu? Ele atendeu a minha sugestão e ele começou a orar. E ele orava dizendo, Deus, eu te peço, com o livre-arbítrio que tu me deste, eu quero te devolver o comando da minha vida, o controle da minha vida. Eu te peço, redireciona o meu coração para o lugar certo. Tira o coração desta pessoa, porque ela não é a minha esposa, ela não é a mãe dos meus filhos. E me faz voltar a admirar, me faz voltar a querer, me faz voltar a ter prazer em ouvi-la, em cheirá-la, em estar com ela. E ele foi orando, e como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e ele tinha dado a Deus essa delegação, devolvendo aquilo que Deus lhe havia concedido, Deus começou a intervir e a operar. E não passaram 2 meses, Glória a Deus. ele tinha voltado a gostar da sua esposa, a amar a sua esposa e a não querer mais abandonar, sobretudo, os filhos. E ele disse para aquela outra pessoa, olha, você me perdoe, eu lhe fiz um grande mal e quase por esse mal eu destruí a minha vida. E se entendeu no sentido de se separar e voltou para a casa dele. Então, Glória a Deus. são casos em que a pessoa tem que querer. Agora, quando a pessoa não quer, não, mas eu não quero, mas faz isso com Deus, abre teu coração, porque tem muita coisa que nós não temos força para fazer sozinhos. Muita coisa. Sim. Por exemplo, aí você quer perdoar uma pessoa, você não tem força. Aí o que acontece? É Deus. Deus me dá essa força. Me ajuda, Senhor. Eu quero perdoar, mas eu não consigo. Sim. Eu ainda tenho memórias amargas, sofridas. Me ajuda. Então, quando você abre a guarda para Deus comandar, para Deus intervir, aí ele faz ele algo. opera. Ele é capaz do nada criar, que dirá restaurar um sentimento que já foi vivo e forte. É verdade. Diante da polêmica, pastor Carmona, a pergunta é, uma mulher que sofre violência dentro da casa, ela luta para manter um casamento
ou ela termina o casamento? Olha, na maioria das vezes... Polêmico isso aí. Mas na maioria das vezes é difícil retornar. Porque quando chega no nível do espancamento, esse é um nível que já ultrapassou de longe o de respeito. Eu recomendo... É crime já, né? Pois é, mas é um crime que ele pode pagar para a justiça, mas tem o fato do sentimento. Também. A pessoa tem que ter um pouco de brio e autoestima. Entendi. Ela, de alguma forma, permitiu que os primeiros passos de violência foram dados. E a violência no relacionamento conjugal Muito começa importante. no tom da palavra. Você conhece o grau de respeito que uma pessoa tem por você no tom da palavra. Não é nem só a palavra, é no tom. Pastor Se você Carmona, aceita, o próximo passo já é mais do que o tom. deixa eu pegar esse gancho que eu achei muito interessante do senhor falar, dela permitir. Então, essa violência, ela se iniciou de uma série de permissões que ela não se deixou vigiar, começou a entrar, essa permissão já virou um desrespeito, esse desrespeito já virou uma situação recorrente, e aí, nesse caso, um casamento fica insustentável. Eu não diria que ela permite, entendendo? Ela vai como que aceitando na expectativa de que essa foi a última vez. Entendi. De que a coisa vai melhorar, de que vai mudar. Só que quando ela não se respeita, quando ela não se dá o respeito, e isso tem que ser nas fases preliminares. Ele levanta a voz e diz, não fale assim comigo, não aceito. Eu lhe trato muito bem. Eu não elevo a palavra com você, então não eleve comigo. Se ela não começar a botar coisa desde cedo no trilho, depois Perfeito. é muito difícil voltar para o trilho. Ótimo. Até porque, Dona pastor, Roberta, o feminicídio, ele não começa no assassinato. Ele começa no controle psicológico, na violência psicológica, nas humilhações, no marido não estar dentro da casa, não ter o papel de homem de Deus. Então a violência, ela nunca vai começar no assassinato, ela sempre vai começar nas preliminares, como o pastor Carmona falou. Então você, mulher que está passando por isso, denuncie. Você, mulher que está passando por essas causas, ore para que Deus venha libertar o seu coração. Porque é do coração, como o senhor falou, que procede as fontes da vida, né, pastor? Exato. É difícil hoje a gente identificar quem é, de fato, o grande culpado, né? No homem está o estigma da violência, da crueldade, da maldade, né? Do não aceitar perder. Mas a mulher, ela conhece aquela pessoa com quem ela está construindo uma relação. Sim. Então, se no início aquela pessoa já foi violenta no passado, não espere que ela melhore no presente, e muito menos no futuro. Então, existem muitos sinais que são dados e que a pessoa, querendo abandonar a solidão, não querendo ficar só, querendo ser mãe, querendo uma série de coisas que julga que são indispensáveis, ela acaba se expondo a um enorme risco. Entendi. Ninguém tem garantia de que uma pessoa vai se moldar permanentemente naquele padrão da apresentação. Um conheceu o outro, eram só flores, cortesia, mas no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, você vai se posicionando. Entendi. Então, a mulher, ela é a vítima, mas em algum momento, ela, de alguma forma, também, não vou dizer que ela estimulou nem conduziu, ela não reagiu. Se ela reagisse Entendi. de pronto, talvez não chegasse nesse ponto. Por isso que quando eu vou conversar com um casal em que a violência, ele já a espancou, ou ela já o esfaqueou, já houve aquela... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu era pastor na Cremação e um casal, uma garota de 14 anos e ele de 16. E o pai da garota chegou e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Pois não. Quando acabou o culto, eu digo, pode entrar. Quando ele entrou, ele disse, olha, ele desvirginou a minha filha e agora eu quero que ele case. Eu digo, um momento aí, deixa eu conversar com eles. Ele saiu, conversei com eles. O que aconteceu? Ele já estava numa fase de profundo respeito.
Ele não queria que ela usasse uma camiseta branca molhada. E ela não queria usar sutiã. Ela queria molhar sem usar sutiã. E aí ela ia expor os seus seios. E isso indignava ele. Conclusão, o garoto de 16 anos disse para mim, pastor, olha o que ela fez comigo. Tirou a camisa, totalmente agatanhado. E aí ele botou a camisa. E ela disse, para provar que eu amo ele, nós tivemos uma relação e hoje eu não sou mais virgem. Aí eu disse, olha, a manter a relação de vocês vai ser um desastre. Aí, ok, pode chamar o pai. Chamei o pai. O pai chegou e disse, olha, a sua filha realmente, ela teve uma relação com o fulano, mas eu não recomendo que você entregue a sua filha para ele, porque ele não tem estrutura. Ele está todo agatanhado, ela já está até com algumas roxidões, eles se agridem. Não é prudente fazer um casamento só para cobrir um problema com 10 outros problemas. Ele ficou indignado comigo. O senhor é meu pastor? Que vergonha isso, eu vim aqui para o senhor resolver o problema da minha família. Eu digo, mas você não quer resolver o problema da sua família, você quer resolver o seu problema. Você não cuidou da sua filha. E a sua filha ficou exposta, agora ela está assim. Olha só. E você agora quer que um outro erro mais grave venha corrigir a sua moral? Não vou fazer esse casamento. E não fiz. E o que aconteceu? Ela foi embora, ele em algum momento se encontrou com o rapaz, esmurrou o rapaz, cada um foi para um lado. Então, já pensou se aquele casamento viesse a acontecer? Era uma tragédia. Uma morte, né? Ou era um feminicídio ou ela ia assassinada. Não dá para cobrir um erro com outro erro. Não. E tem muita questão também, pastor, da dependência emocional, né? Tanto da mulher quanto do homem naquela relação. Então a mulher ela tem que orar, porque só o Espírito Santo mesmo para tirar isso, para você não ficar presa num jugo que é desigual. E a igreja precisa orar também, aconselhar. Isso é muito importante nesse âmbito familiar, né, pastor? Muito. É por isso que é de suma importância os preliminares de contato. Quando uma moça conhece um rapaz, quando um homem conhece uma mulher, ele não pode pensar que é dali para frente, porque os antecedentes falam muito forte do que há de previsão para acontecer. Perfeito. Então não adianta dizer, não, olha, se quiser te relacionar comigo é daqui para frente. Não. Porque o modus operandi, se continuar o mesmo, vai dar nos mesmos fracassos que já deram. Perfeito. Então, há de se botar a mão na consciência e a pessoa também ter muitas atitudes preventivas. Prever o que pode acontecer. Ninguém tem bola de cristal nem nada, mas o passado de uma pessoa diz muito. Por exemplo, Perfeito. Um bom filho. Muito provavelmente este bom filho, este bom irmão, ele tem a tendência de ser um bom pai de família, um bom esposo. Sim. Essas tendências não quer dizer que é fato, mas quando a pessoa cresce num lar cristão, de fato, um lar não que são rotulados de cristão, mas há uma mansidão, há um amor, um respeito, um testemunho exemplar, as exceções são cada vez menores. Mas quando não, aí, lamentavelmente, Roberta, as pessoas não gostam de colher, mas foram elas que plantaram. Infelizmente. É forte. Pastor Carmona, vamos tratar um pouco aqui, mudando um pouco o assunto sobre saúde mental à luz da Bíblia. Saúde mental. Eu quero começar logo com uma pergunta também um pouco polêmica para jogar no senhor, para ver o que é que o senhor pensa sobre o assunto. O cristão pode ter ansiedade e depressão? Olha, ele pode ter, porque naturalmente ele é feito de carne e osso. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Tudo vem na prevenção, né? Quando você estabelece uma comunhão com Deus, por exemplo, eu estimulo muito a pessoa quando ela vai orar, principalmente se ela é pastor, é um líder, é uma líder, que ele, quando ele começa a orar, ele se certifique que ele está sentindo a presença de Deus. Porque
Quando você apenas abre a boca, não pense que você está orando. Quando você não sente a presença de Deus, você está falando para os seus ouvidos. Então é bom se certificar. Deus, eu não estou sentindo a tua presença. Deus te faz presente. Eu sei que o Senhor está, mas eu não estou sentindo. Aumenta a minha fé. Então, Deus ele está sempre presente para nos socorrer. Sim. A Ele recorrermos. Quando você cria essa comunhão, a possibilidade de uma depressão, ela diminui substancialmente. Está entendendo? Mas existem impactos. Agora, é claro que a depressão também é um desequilíbrio psíquico e hormonal. Nós temos que ver até onde o meu distúrbio é apenas emocional. Certo. Porque nós não podemos abrir mão do equilíbrio de todos os nossos nutrientes. Às vezes, quando a gente faz exame, eu tinha um médico e ele fazia exatamente esse equilíbrio. As vitaminas que estavam em deficiência, ele corrigia para o equilíbrio. E as que estavam em excesso, ele reduzia uma alimentação, alguma coisa. Então, por isso, essa questão emocional, de depressão, estresse, tem o fator espiritual, tem o fator social, mas também tem a questão medicinal. Nós não podemos abrir mão de que um bom médico possa regular nossos hormônios e todos os nossos outros. Isso não pode ser um tabu, né, pastor? A pessoa que está enfrentando isso tem que procurar um médico, Sim. tem que procurar uma ajuda, tanto espiritual quanto da medicina. Então, você que está passando por esse problema, principalmente enfrentando fase difícil da vida, ore, mas também busque ajuda. Busque ajuda. Ajuda é uma atitude de humildade e de sabedoria. E sabedoria. Nós sempre nos precisaremos depender só de Deus. Mas uma hora você estende a mão para mim. Quem sabe, no longo da vida, uma ocasião eu não vou estender a mão para você. Isso mesmo. Sim, Não é isso? E por último, pastor Carmona, para a gente fazer, depois dessa pergunta, um bate-volta rapidinho para entender sua visão sobre algumas coisas. A última pergunta é, por que tantas pessoas estão emocionalmente cansadas hoje? Olha, eu diria que o ritmo alucinante da internet, eu não vou atribuir apenas à internet, mas grande parte a ela, criou uma espécie de uma bolha. As pessoas se isolam sozinhas ou então em famílias, ou então em grupos pequenos. Então, isso gera realmente desencadeia, na verdade, uma série de processos nessa mesma área. Tristeza, isolamento, desconfiança, né? A pessoa se sente frágil. É por isso que eu tenho uma tese. Pense menos, ore mais. Porque quando você ora, você está com Deus. Quando você pensa, você está sozinho. E vai maquinando coisas. E é pessimista. O nosso pensamento é pessimista. Entendi. Ele não estimula a fé. Pelo contrário, o que estimula a fé é a oração. A oração vai potencializar cada vez mais a tua fé. Entendi. O pensamento, ele vai minar a tua fé. Pastora Roberta, por que tantas pessoas estão emocionalmente cansadas hoje? O meio, eu digo que é o meio que ela vive, né? O ambiente ele adoece muito. O ambiente que você está, se você está num ambiente ruim, a sua mente vai ser ruim. Então é muito importante você estar num meio familiar bom. A igreja te ajuda muito nisso. A questão psicológica da sua ajuda que você vai buscar também vai te ajudar nisso. Tem uma frase que eu busquei que ela é muito interessante, pastor. Diz assim, a pior solidão é estar cercado de pessoas e ainda se sentir sozinho. Sim. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas, mas ainda assim nos sentimos sozinhos, solitários. E qual é a pessoa que vai preencher esse vazio? O Espírito Santo. O nosso amigo Espírito Santo, ele preenche o vazio da alma e satisfaz o nosso coração. Amém. Amém. É aquele solitário na multidão, né? Isso. Agora, rapidamente, algumas perguntas, não para pensar muito, nem para desenvolver muito. Falei, perguntei, falo o que veio na mente. Pastor Martinho, o dia mais feliz da sua vida, até a data de hoje. Não é muito fácil, mas eu te digo que foi exatamente no dia que eu passei uma madrugada feliz da vida, porque foi a minha primeira experiência com Jesus.
Eu queria parar de orar e não conseguia. O senhor queria lembra dormir. do ano, do dia? Lembro, foi 1974. Meu Nossa. Deus. No quarto de uma sala, e eu não acreditava muito que Deus estaria presente. Eu disse, se tu estás presente, então te revela para mim, eu estou aqui, o que que falta? E aí eu não sei de nada, eu só sei que eu não conseguia parar de orar, e a noite foi passando, e eu ria, parece que eu estava louco. E eu dizia, mas que sensação alegre, que coisa mais maravilhosa. Então, isso aí Nossa, criou em mim uma interessante. convicção inarredável e imutável. Glória a Deus. Pastor Roberto, o dia mais feliz da sua vida. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu aceitei Jesus, né? Completando as palavras do pastor. A gente tem que ser feliz com Jesus. O complemento, a família, a igreja, tudo é um complemento. Tudo. Só Jesus ele preenche. Verdade. Então a nossa principal felicidade deve estar em Jesus. O resto, as coisas são complementares. Pastor Carmona, se o senhor pudesse pedir um conselho para alguém, essa é a última pergunta. Se o senhor pudesse sentar com alguém e pedir um conselho tomando um café, que eu sei que o senhor deve gostar de um café. Sim, tem muito. Ainda Se o mais senhor não- pudesse pedir, pode ser pessoa viva ou morta, pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa não famosa, se o senhor, alguma pessoa bíblica, não sei. Se o senhor pudesse ter a oportunidade de pedir um conselho para essa pessoa, quem seria essa pessoa? quem seria Quem essa seria? pessoa? Primeiro, quem seria? Segundo, qual seria o conselho? Pois é, eu vou te ser muito sincero. Eu vou pela parte contrária. O conselho, ele depende muito do momento que eu estiver precisando, do meu momento. Tá entendendo? E a pessoa seria aquela que Deus vai colocar no meu caminho. Eu não tenho uma pessoa. Eu Entendi. diria assim, qual é a circunstância que eu estou? Que beco que eu estou, não estou encontrando saída. Senhor, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Amém. Então eu recorreria a Ele e seguramente Ele viria quem da parte dEle está mais próximo de mim e me indicaria. Olha só que interessante, nunca tinha ouvido essa resposta. Pastor Roberto, se você pudesse pedir um conselho para alguém, vivo ou morto, quem seria? Olha, eu gosto muito da história de Davi, pastor. Gosto muito da história de Davi, de Elias, mas Davi, ele tem um coração muito quebrantado, porque apesar dos erros e falhas que mostram que nós somos seres humanos, porque ele falhou e muito, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então eu acho que a maior virtude que nós podemos ter é ter um coração quebrantado e humilde na presença de Deus, porque isso faz com que a gente vença qualquer obstáculo. Sempre ouvir conselhos. A pessoa que não está disposta a ouvir, ela não está disposta a crescer e muito menos a vencer na vida. Precisamos ouvir e aprender para que nós venhamos crescer sempre. Agora, se você me fizesse uma pergunta, qual o personagem bíblico que mais me inspira, Sim, a exceção de Jesus, né? Porque Jesus, Tirando Jesus, que ele é o mais... tirando Jesus, é José do Egito. Um homem que foi capaz de não guardar nem reter nenhuma mágoa no coração. É verdade. Então José, para história mim, admirável, né? é uma inspiração. Os estudiosos dizem que ele é o homem mais próximo de Jesus. Não há registro de nenhum pecado que José tenha cometido, embora ele tenha falhado. Sim. Então José, para mim, sempre foi a minha inspiração muito maior na vida. Que tempo maravilhoso, gostoso, proveitoso, tanto para nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão assistindo. Eu creio que Deus nos abençoou muito. Suas palavras finais, pastor Martinho. Muito obrigado por você ter aceito meu convite. Eu estou extremamente feliz. Aprendi bastante com a jovialidade, a disposição de vocês. Claro. Espero em Deus que uma ocasião a gente possa repetir esse papo tão agradável e edificante. Que maravilha. Pastor Alberto, suas últimas Eu também, palavras. nós agradecemos a Deus, né, e ao pastor Carmona por estarmos aqui hoje nesse podcast. Foi muito proveitoso. Eu espero que você também de casa possa sentir isso de perto. Essa unção, porque eu creio que a unção que esteve aqui, ela quebra julgos, né? A unção de Deus, ela quebra julgos. Então você que ouviu, nós falamos sobre a Bíblia, sobre política, sobre sociedade, você cresça cada vez mais no Senhor. Queria só fazer um registro de gratidão ao meu querido amigo pastor Adelso Martins, que Sim, nosso pastor. conectou essa nossa live. E muito obrigado, pastor Adelso. Deus continue sempre no seu coração.
Glória a Deus, esse foi o Carmona Cast e foi um prazer estar aqui em comunhão com o Senhor, Pastor Carmona. Deus abençoe todos nós e abençoe você que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carmona Podcast.